horas e 21 minutos, 8h21, e a partir de agora eu recebo aqui nos estúdios a Elisângela Cristina Mendes e o Caio Mendes Barcelos. Por que os dois estão aqui nos estúdios? Primeiramente, dá um bom dia aí para Elis. Bom dia, Elis. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Bom dia, Caio. Bom dia, eu que agradeço o convite de vocês. E eu posso contar minha história? Pode, vamos só, Caio, vamos só falar assim, ó, por que vocês estão aqui? Ontem, para quem acompanhou o programa, né, do Caldeirão, vocês, Domingão, né, desculpa, o Caldeirão é sábado, bem lembrado, Domingão com o Hulk, né? A mãe do Caio, a Elis, participou juntamente com um amigo, né, do The Wall. A parede, aquela famosa parede que todo mundo tem medo, que tem medo de participar. E aí eu estava assistindo, fiquei sabendo da história do Elis e do Caio também. O Caio é autista, né? Mas a história toda que foi bonita, né? Claro, o prêmio final maravilhoso. Sim. Maravilhoso, porque até nós comentamos, pela primeira vez a gente vê aquela bolinha cair no 150 mil. Sim, sim. E eu fico imaginando a emoção que tá lá, e o Caio que estava em Balneário Camboriú, porque o programa ele é gravado nos dias antes, né? Mas estava como se fosse ao vivo o Caio, né? Então conta pra gente a história do Caio. Então, a minha mãe começou a fazer isso porque para colocar os autistas pelo mundo e não numa redoma de vida assim, ó, tipo, vou te prender para nunca mais te soltar. É tipo isso. Você quer ser autista livre. Por isso que ela se inscreveu no The Wall e fez isso. Legal. Elis, então, o Caio contou aí o motivo da inscrição pro The Wall, mas aí, claro, mora em Balneário Camboriú, mas pelo sotaque não é de Balneário Camboriú. Não, eu sou paulista, mas eu morei 20 anos no Rio Grande do Sul, né? Pelotas, Caxias e várias cidades, né? Até a gente vir para Balneário. Eu conheci duas pessoas quando eu fui para a Índia, eu fui fazer um curso na Índia sobre Ayurveda, justamente para trazer mais qualidade de vida pro Caio. Né? Pela questão do autismo, ele tomava muito remédio, eu não queria que ele tomasse tanto remédio e tal. Descobri a Ayurveda e acabei indo pra Índia, né? Fui pra Índia, conheci duas pessoas, e uma dessas duas pessoas, uma amiga minha, a Edna, que tem um restaurante ali na Brava, né? Hortelã Pimenta, ela me encheu a cabeça pra mim vir pra Balneário. Aí eu vim para Balneário, o Caio conheceu o filho dela, o Giovanni Contessotto, e quero surfar. Aí a gente colocou ele no projeto Oficinas, e ali ele começou a surfar. E eu vendo isso, eu fiquei desesperada, porque eu falei, ele não sabe nadar, eu também não, e agora como é que vamos fazer? Aí a professora falou assim, Elis, faz aula também. E aí eu comecei a fazer aula para poder proteger ele dentro do mar, para saber se acontecesse alguma coisa com ele no mar, o que eu poderia fazer, né? E aí começou essa nossa história com o surf, né? Então a gente veio para Balneário para uma qualidade de vida. Chegando aqui, a gente conheceu o pessoal do surf, que agregou o Caio 100%, né? Num abraço, num carinho, num amor, né? E aí a gente começou com essa questão. Eu ia para Espanha, né? Eu estava indo para Espanha o ano passado, e sem dinheiro, meio naquela confusão. E aí a gente sempre passa para tomar um café numa conveniência, né? No Armazém 22. E aí a gente acabou um dia conversando com ela, ela falou assim, como é que tá a função da Espanha? Eu falei, eu tô indo pra lá meio que sem dinheiro, não sei o quê, papapá. E ela falou assim, por que você não se inscreve no The Wall do Luciano Huck, não faz um canal do YouTube? Eu falei, essas coisas. E ela ficou por 15 dias me incomodando, literalmente, buzinando no meu ouvido. Um dia eu cheguei em casa, no sábado, sentei, falei, vou escrever essa porcaria pra essa mulher parar de me encher o saco. Foi pra isso que eu me inscrevi. Pra ela parar de encher o saco. Pra ela parar de me encher o saco. Porque ela, todo dia ela falava, conta essa história, conta a história do mochilão. Porque eu falei pra ela que se eu fosse pra Espanha e não conseguisse me estabelecer lá, eu iria pegar o dinheiro e fazer um mochilão com ele pra contar essa história. Pra mostrar pras mães que os autistas têm que ficar livre, que eles não têm que ficar presos, né? Essa questão toda. E aí contei essa história que veio do coração, né? E aí acabou que na quarta-feira me mandaram a mensagem. E aí foi aquela correria pra buscar quem ia, e aí o Vinícius acabou indo comigo e deu tudo certo. Quarta-feira agora que passou? Não. Foi quarta-feira do feriado de... Foi no sábado,
terça-feira foi feriado de 15 de novembro, na quarta-feira eles me mandaram mensagem. Então foi tudo muito rápido, assim, né? Foi uma linha muito rápida pra nós. Acho que a história comoveu eles. Tanto é que quando o pessoal veio em Balneário pra fazer a gravação, eles falaram pra mim assim, Elis, vocês não têm noção o quanto a equipe inteira está torcendo pra vocês. Tá, e explica essa história. Ia pra Espanha, pra morar na Espanha, pra passeio, e aí virou um mochilão, que foi a causa também bem falada, que é um mochilão aí pelo mundo. Pelo mundo, é. A questão da gente ir pra Espanha é por um sonho dele, né? Ele quer fazer uma faculdade de gastronomia que tem fora do país, que é a maior do mundo. E aí veio essa... Ele é cordon bleu, mas... Ele é cordon bleu, Então, foi tão engraçado que assim, ó, ele tinha 5 anos e ele não falava muito bem as palavras. Ele enrolava muito pra falar, né? Mas, Le Cordon Bleu ele falava. Numa época que não tinha internet. Não se falava... Tinha internet, mas não se usava tanto. E não se falava tanto em gastronomia. E ele já falava, da onde você achou essa palavra, Le Cordon? O que é isso? Eu não sabia nem o que era Le Cordon Bleu. E ele já falava. E o Masterchef Brasil, ela descobriu que era a maior faculdade. Aí quando deu o Masterchef, aí quando deu o Masterchef Brasil, é que eles começaram a falar do Le Cordon Bleu. Eu falei, cara, isso aí que tu falava, ele é... Mas nem ele sabe de onde ele ouviu essa palavra, né? É uma coisa muito dele, né? Muito do autista isso, né? E aí, ele com essa vontade de fazer, então a minha intenção era ir para Espanha, juntar um dinheiro para a gente poder se estabelecer lá e ele poder fazer a faculdade que ele quer. Esse era o nosso sonho. Mas sem dinheiro não tinha como a gente ir, né? E nesse meio tempo aí você também, além de aprender surf, também fez... estudou mais sobre o autismo, que até eu via você falando no Instagram também, né, que para tentar melhorar essa qualidade de vida dele, mas também outras pessoas, porque há um movimento forte em Balneário Camboriú do autista na questão do surf, tem aquela integração do autista com Down também que faz, né, que é muito importante, e essa recepção também, porque ainda há muito preconceito em cima disso. Nossa! É enorme. O preconceito não é só fora de casa, é dentro de casa. Eu conheço, se a gente for colocar, tipo, a gente deve ter mais, eu não tenho esse senso, né? Porque como o Luciano ontem falou, o senso é uma coisa para autista muito ainda volátil, né? Mas assim, ó, eu vou colocar um número baixo, mas que já é alto. 90% das mães ficam solo. Os pais abandonam. Por quê? Porque tem um filho autista. Né? Então os pais não dão conta e abandonam as mães sozinhas, né? Então não é, o preconceito já começa ali, já começa do pai, depois do avô, depois de um tio, de um primo, de uma prima. O preconceito já é dentro da casa, muitas vezes até de irmãos. Então o preconceito já começa dentro da casa. E é isso daí que a gente quer disseminar e descobrir, porque são seres de luz, né? Esse menino me transformou na mãe que eu sou, na mulher que eu sou, na amiga que eu sou. Ele me transformou. Eu era pra ser uma outra mãe, sabe? Relaxada, de qualquer jeito. Eu sempre fui uma pessoa meia doida da cabeça, né? Ainda sou um pouquinho. Tem que ser também, né? Mas o Caio me transformou, ele me transformou numa mulher forte, que é uma coisa que eu nunca fui. Eu sofri muito preconceito quando criança também, porque eu era de uma religião desconhecida, eu sou budista, então numa época, a gente está falando, eu tenho 48 anos, né? Então numa época assim que não se falava de outras religiões, né? Então eu sofri muito preconceito e eu aguentava calada, aguentava quieta, né? E o começo do preconceito dele escolar lá no Rio Grande do Sul foi muito difícil, muito difícil. Tanto é que eu comentei ontem, eu tive 3 AITs, eu tive 2 AVCs, eu tenho 2 manchas no cérebro, decorrente dos AVCs que eu tive. Então assim, é muita coisa, é muita carga para se aguentar sozinha, né? Então uma coisa que eu gostaria de frisar muito, né? Para os pais que têm filho, isso, a necessidade do menino, da menina ter um pai junto é muito grande. Até eu comentei aqui na sexta-feira, porque sábado foi o dia do autista e é que eu sempre digo, essas datas são para reforçar. Isso diariamente tem que ser avaliado, tem que ser conhecido. E eu comentei aqui do Marcos Mignon também que a questão do censo, para saber quantos autistas tem, esse ano do censo vai constar no censo, que é uma batalha para saber o número correto, porque isso também é política pública. Sim. Né? Eu acho que é muito importante essa batalha e essas figuras famosas, é importante que eles abracem, e o filho do Mion é autista, né? Ele frisa muito isso, e depois que ele começou a participar e aparecer, isso também aumenta muito. E às vezes a gente vê assim na rua,
né? A criança batendo no pai, na mãe e a pessoa que mal educada, não foi bem educada aquela criança e ao mesmo tempo não vai ver. É um autista, é uma reação, né? Conforme se tem, a gente vê assim, o autista é um só, não, são vários graus, né? Tem gente famosa que é autista e a pessoa, não é, não, mas tem algumas características, né? Que é do espectro autista, que se chama agora bastante, né? O espectro autista, e eu acho que tudo isso ajuda muito, e eu, no censo, tendo esse número, não será exato, porque muita gente vai esconder, como você falou, muita gente esconde o filho. Sim. Né? E antigamente escondia o filho cego, deficiente, e essa interação é importante. Você falou do surf ali em Balneário Camboriú, tanto que no sábado teve um evento também voltado a isso. Sim, sábado nós fizemos, eu e o Juliano, né, Pagnocelli, que é o professor de surf ali da Fundação Municipal dos Esportes. Ele abraçou o Caio também de uma forma muito grande, porque ele saiu do projeto Oficinas e entrou ali. Né? Só que na época que ele entrou ali, ele estava naquela função de pandemia, tal, o Caio estava muito magro. O Caio, pela falta do surf, ele começou a perder massa muscular. E eu tirei uma foto e mostrei pro Juliano. Falei, Juliano, olha o estado que o Caio tá. Ele falou, não, traz o Caio pra cá agora. Ele tem que voltar pro surf. E aí ele voltando pro surf, ele recuperou massa, tudo direitinho, né? Uhum. E aí, a questão do surf é muito importante. E aí a gente fez, eu, o Juliano, pedi pra ele, falei, Juliano, vamos fazer? Ele, vamos. Aí eu fiz, a gente começou a montar, né, a função. A Fundação Municipal de Esportes BC ajudou a gente com a questão de caixa de som, de tendas, né, essa organização, as pranchas, a roupa e tal. Aí tivemos alguns patrocínios também de algumas pessoas que ajudaram doando a função da alimentação para as crianças e tal. E eu convidei todas as amas, né? Todas. E veio a ama de Camboriú, né? Que é uma ama que precisa muito de ajuda. Sim. Né? Todas as amas precisam de ajuda, porque todas elas têm o seu grau, né? De complexidade, né? De necessidade. Mas a ama de Camboriú as pessoas esquecem. Porque como tem a ama de Balneário, eles pensam que é uma ama só. Sim. E não é. Elas são separadas, né? A ama de Balneário acho que tem 14 ou 15 anos e a ama de Camboriú tem só 5 anos. Sim. Né? Então é uma ama que precisa de bastante ajuda também. Como a ama de Itajaí, Navegantes, Penha, Itapema, todas precisam. Até Penha a gente foi esse tempo atrás para lá e conversamos com as pessoas lá e eles não têm nada em Penha. Eles se reúnem, parece que na Câmara de Vereadores. Olha o absurdo. Sim. Né? As mães não têm um local para sentar, para discutir, para conversar. Porque, como eu falei esses dias no meu Instagram também, acho que foi semana passada, o cuidador também precisa de cuidado. A mãe também precisa de um cuidado para não pirar. Sim. A mãe também precisa, porque os olhares que a gente recebe é muito forte. Das pessoas, como você falou, ver uma criança em crise, né? E fica olhando assim, ai, que mal educado esse moleque. Mas não é mal educado, ele tá tendo uma crise. Então agora as pessoas têm que aprender a respeitar a crise. O que eu posso fazer para ajudar quando eu vejo um autista numa crise? Isso é uma coisa que é muito importante. E é importante lá, a Balneário Camboriú, a Kátia, que faz parte da AMA, a Camboriú, eu até trabalhava em uma emissora de TV e fiz matérias, e na rádio também fiz matérias para falar sobre a criação da AMA em Camboriú, né? Até uma das que trabalhou ali na fundação foi morar para Porto Alegre, continua né, participando também, conhecida minha. E quão importante, a gente sabe que existe assim, N associações, todas precisam de ajuda, né? Com certeza. Então, só que tem muitas que recebem ajuda que não são tão sérias quanto algumas. E como tem a PAI também é uma luta gigantesca. Nossa. Da PAI, quantos anos? E ainda assim, né, patinando. E a AMA que vem agora com essa questão aí também. E acho que é importante, como você falou, esse interesse seu, né, em ajudar o Caio, ele reduziu também esse grau de autismo. Então existe, claro, zerar é difícil. Né? Ninguém fica desautista, que não digo. Não tem isso, né? Mas como uma redução, essa interação ajuda muito, né? Porque a gente sabe, tem exemplos de conhecidos que se fosse como agora uma entrevista, ele estaria caminhando no estúdio direto sem parar e falar nada. Então existe, ou estaria sentado numa cadeira sem falar nada, absolutamente nada, né? O Caio interage, o surf faz parte disso também, essa integração toda. Acho que é isso que é importante, trazer que existe sim um tratamento para amenizar, para auxiliar isso, né? Com certeza. E o Caio não foi só a questão também da atividade física, foi a alimentação também. A alimentação é uma coisa assim, extremamente importante. Dá trabalho? Dá. É chata? É. Mas é pro teu filho.
né? É importante para o seu filho, a alimentação. Então, a alimentação ayurvédica, que foi essa que eu trouxe da Índia, eu ajudo muitas mães quando elas querem, porque daí quando eu começo a falar, tem que fazer isso, mas é muita coisa, mas faz dar um remedinho. Aí eu lavo minhas mãos. Cada mãe sabe o que faz com seu filho, né? Com certeza. Porque é uma alimentação chata. Eu muitas vezes tinha que acordar 5 horas da manhã para fazer um leite de aveia para ele, porque eu não tenho dinheiro para ficar comprando leite pronto. Para fazer um leite de aveia, para deixar um leite para ele poder trabalhar, né? Então é todo um trabalho mesmo, é difícil, né? E o Caio, ele era um autista que ele não gostava de som, ele não gostava de música. Ele se batia, ele se mordia. Eu e minha mãe, a gente era toda machucada de tanto que ele mordia a gente. Ele era machucado porque a gente tinha que conter ele pelo braço, que senão ele saía correndo. Se o Caio fosse em outras épocas aqui, ele ia estar arrebentando esse estúdio inteiro, né? E aí essa questão do tirar o açúcar, tirar o isso, né? Amenizar a alimentação, tirar o glúten, organizar o intestino, que é muito importante para o autista, né? Eu sempre friso muito de organizar o intestino do autista, né? Isso tudo foi fazendo com que ele fosse se acalmando, fosse ficando mais tranquilo, né? A gente antigamente tinha os níveis que eu nem gosto muito de lembrar não, né? Mas de falar dos nomes, que era o severo, moderado e leve, né? Não, ou grave e leve, uma coisa assim. E esse termo é ruim para nós. Porque as pessoas vão assim, nossa, ele é autista leve, né? É leve pra você, não pra mim. Pra mim não é nada leve. Uma folha de papel, né? Então, assim, aí agora, hoje a gente já usa um outro nome, né? Que eu gosto muito mais, que são níveis de suporte. Né? Então, o Caio era um nível de suporte 3, né? Que ele se batia, ele se mordia, ele batia a gente, ele não parava, uma rua. Tinha que andar com ele contido mesmo, que senão ele saía correndo, ele já saiu correndo em avenidas lá em Pelotas, quando a gente morava lá, né? Hoje não. Hoje ele anda sozinho, ele vai para a escola sozinho, ele volta da escola sozinho. Então, quer dizer, o ganho que a gente teve com a qualidade de vida aqui em Balneário, com o surf, ele fez diversas atividades. Ele fez taekwondo, aikido, judô não, é kung fu, mas o surf trouxe outra coisa para ele. Trouxe a mobilidade, trouxe o ter que esperar a onda. O autista não consegue esperar. Né? Então ele tem que ficar parado olhando, esperando a onda. Então, quer dizer, tudo isso para eles é um ganho assim imenso, né? E esse dia que a gente fez ali o Dia Mundial do Autismo, né? O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que as crianças tiveram o prazer de ver uma prancha de surf. Tinha criança que se abraçava na prancha. Eu cheguei a chorar, porque teve um que se abraçou e falou assim, uma prancha de surf, sabe? Ele estava desesperado por ele ver uma prancha de surf. Ele via de longe, não podia ver de perto, né? Então, assim, isso daí, essa interação, a alegria daquelas crianças, foi uma coisa, assim, emocionante para mim. Então, o esporte é importante muito, a alimentação é muito importante, o amor dos pais, sabe? O amor da família, a criança se sentir amada, ela vê nos olhos da família que ela é amada, né? Eu estou recebendo aqui uma mensagem aqui de um ouvinte pedindo qual é o arroba. A gente falou do Instagram, né? Qual é o Instagram? O Instagram, claro, né? Que tem Instagram fake agora, que a gente ficou muito preocupado ontem. Por quê? Porque com o Instagram fake, eles vão, função de vender, e vão fazer vaquinhas, e pedir dinheiros, e não é essa a função, né? Então, o nosso Instagram é @surfandonoautismo. Só. Não tem não tem 2 Os, não tem underline, não tem mais nada. E a foto do Caio no perfil? E a foto do Caio no perfil. Não tem foto dele no The Wall. É a foto dele segurando um globo. Essa é o nosso Instagram. Até o ouvinte fala que tem um sobrinho e a mãe não aceita o autismo do filho. Acontece muito. Das mães renegarem. É importante isso. Elis, queria agradecer a tua participação aqui no nosso Pan Notícias. Eu que agradeço. Né? E parabéns. E que faça um bom mochilão. Né? A gente tem o projeto agora do mochilão, aumentou um pouco, né? A gente tem agora o projeto de um documentário para contar toda essa história. Né, para aumentar um pouco mais essa história da gente, né? Mas aí esse projeto também só vai se dar se a gente conseguir mais patrocínios, tal, porque esse dinheiro a gente não vai conseguir fazer o documentário, né? E esse documentário vai ser muito importante para as mães entenderem muita coisa, né? Com certeza. Elis, repete o Instagram pro pessoal. É @surfandonoautismo. E o YouTube é As Aventuras de um Autista no Mundo.
São os dois oficiais aí para seguir, então. Os dois oficiais para seguir. Da Elise e do Caio. Isso, da Elise e do Caio. E se alguém também, né, quiser compactuar com essa nossa história, né, quiser ajudar no patrocínio com a função do documentário, é só entrar no Instagram, que daí eu converso com a pessoa lá. Legal, show. Obrigado, Elise. Sucesso aí. Eu que agradeço muito a participação, agradeço muito poder estar aqui e poder dar voz a muitas mães autistas, que é a vontade delas, né? Essa questão de não limitar. E mais uma vez eu reitero, falei ontem no programa, falo hoje de novo, eu vou falar a cada entrevista que eu passar. Não limite o seu filho e não deixe ninguém limitar o seu filho. Que você é que conhece teu filho. Com certeza. Obrigado, sucesso. Obrigada. Tá aí. O pessoal já está aqui botando um Instagram também aqui no nosso WhatsApp. Obrigado para Michele Mena, que fez o contato. Michele, obrigado aí. Foi colega aí. Obrigado pela parceria e por ter feito então esse contato aí com a Elise e com o Caio, contar um pouquinho a história aqui no nosso PAN Notícias também. Intervalo, a gente volta já já.